Olá pessoal, na aula de hoje vamos falar sobre potência elétrica e a combinação da sua fórmula com a primeira lei de Ohm. E também vamos falar sobre as leis de Joule. Vamos lá então? Então voltamos agora para aquele nosso exemplo que a gente não tinha a resposta antes, somente com a fórmula da potência, né? Onde eu tinha a tensão e a resistência. Agora, ó, se eu tenho a tensão e tenho a resistência, eu quero calcular a potência. Ó. Eu tenho a tensão e tenho a resistência. Ó. Então eu posso calcular por esta fórmula aqui. Tensão ao quadrado dividido por R. Está aqui a nossa aplicação prática do que a gente acabou de ver. A tensão é quanto? 9 volts. Então eu vou fazer 9 ao quadrado dividido pela resistência, que é 400. 9 ao quadrado, que é a mesma coisa que 9 vezes 9, dá 81. Dividido por 400, 0,2025 watts, porque eu estou calculando potência, né? Se eu transformar isso para um submúltiplo, quero transformar para miliwatts, eu vou dividir, né, esse meu valor jogando a vírgula 3 vezes para a direita. Então eu vou ter 202,5 miliwatts. Então aqui é uma aplicação então de um submúltiplo, porque não vou falar, a potência deu 0,2025. Não, o modo correto técnico de falar é a potência desse circuito é de 202,5 miliwatts. Ok? Então essa é a aplicação direta, né, das fórmulas que a gente acabou de desenvolver. Em resumo, então, num circuito série e num circuito paralelo. Determinação da potência. Num circuito série, o que a gente viu? Que a potência, tá, de um equipamento, ela vai se somar, né? A potência total no circuito série, esta potência mais essa potência, vai ser igual à potência total. E no circuito paralelo, a mesma coisa. As potências sempre vão se somar, não importa quantas resistências vão ter, cada potência, cada resistor, né, vai ter uma potência e essas potências vão se somar. Num circuito série, então, resumindo o que a gente já viu nesta aula e em aulas passadas. No circuito série, o que é igual? A corrente, né? A corrente é igual em série. Então, a corrente que circula aqui é a mesma que circula aqui. E num circuito paralelo, o que é igual? A tensão, né? A tensão da fonte é igual à tensão nesta carga, que é igual nesta aqui. Num circuito série, a tensão é esta tensão, essa que vai dar neste resistor, mais essa tensão aqui, vai dar igual à tensão total da fonte. Já no circuito paralelo, é a corrente, né? A corrente que entra nesse nó aqui é igual ao somatório das correntes desse nó que sai. Então, o I1 mais o I2 tem que dar igual à corrente total deste aqui. A resistência num circuito série eu somo esta mais esta, e a resistência no circuito paralelo eu aplico a fórmula, né? Esse resistor vezes esse aqui, dividido por este aqui mais este aqui. E no conteúdo de hoje foi visto a potência. Então, tanto no circuito série quanto no circuito paralelo, as potências se somam. O outro assunto que a gente tem que tratar é as leis de Joule. A unidade de medida chamada Joule refere-se à energia, onde existe uma relação entre o fluxo da corrente que passa por meio de uma resistência elétrica e o calor dissipado, formulando as leis, né, de Joule. Uma resistência transforma a energia elétrica recebida de um circuito em energia térmica. Isso quer dizer que essa resistência dissipa, no caso em forma de calor, a energia elétrica que recebe do circuito. Assim, a potência elétrica consumida por uma resistência é a energia dissipada por ela mesma. Isto é a lei de Joule. Então, toda vez que falamos em energia, estamos falando da potência em uma determinada variação de tempo. Isso se lê ΔT. Portanto, podemos dizer que a energia é igual a potência vezes o ΔT, a variação de tempo. Então, substituindo aqui o P na igualdade, o que a gente vai ter? O que a gente sabe? Que potência é igual a resistência vezes a corrente ao quadrado. Então, por esta fórmula, podemos dizer que a lei de Joule é energia é igual a R vezes I ao quadrado. Olha só, no lugar de potência eu botei o que é potência, RI ao quadrado, vezes o ΔT.
Então o que a gente sabe dizer desta fórmula aqui da energia? Que a energia elétrica dissipada em uma resistência, que é o E, num dado intervalo de tempo, que é o ΔT, ele é diretamente proporcional, tá, ao quadrado da intensidade da corrente que por ele percorre, porque é I ao quadrado. Utilizando agora a segunda fórmula da potência, né, nós temos a fórmula da lei de Ohm, e da potência a gente chegou que potência é igual a tensão ao quadrado dividido pela resistência. O que a gente pode concluir? Que quando a DDP, né, que é a diferença de potencial, é constante, ou seja, quando V é constante, a potência elétrica dissipada em uma resistência, ela é inversamente proporcional à sua resistência. Ou seja, quanto maior o valor da resistência aqui, menor vai ser o valor dessa potência aqui, sendo a tensão constante. Aqui nós temos outro ponto fundamental disso, que é a tensão nominal de funcionamento. Certos aparelhos, aí, como chuveiros e as lâmpadas, têm uma característica particular. Seu funcionamento obedece a uma tensão previamente estabelecida. Vamos a uns exemplos. Eu tenho chuveiro ou 127 volts ou 220 volts. Lâmpadas, a mesma coisa. Eu tenho lâmpadas 6 volts, 12 volts, 127, 220 e outras tensões mais aí, né? A tensão para a qual esse consumidor são fabricados chama-se tensão nominal de funcionamento. Ou seja, eu só posso ligar esse meu equipamento nesta tensão. Eu não posso ligar numa outra tensão. Senão eu vou danificar esse equipamento. E aqui nós temos a outra característica muito importante, que é o limite de dissipação de potência. Então há um grande número de componentes eletrônicos que se caracteriza por não ter uma tensão de funcionamento como a gente acabou de ver. Por isso, podem funcionar com os mais diversos valores de tensão, que é o caso dos resistores, que não trazem nenhuma referência quanto à tensão nominal de funcionamento. O resistor não tem a tensão certa. Porém, entretanto, podemos calcular qualquer potência dissipada por um resistor ligado a uma fonte geradora. Então eu tenho que verificar, eu não tenho uma tensão, mas eu tenho uma potência máxima que esse resistor pode vir a dissipar. Vamos voltar lá para o nosso exemplo que a gente tinha feito anteriormente, né? A gente tinha calculado a potência deste resistor alimentado então por 9 volts, e esse resistor é de 400 ohms, ele então vai dissipar uma potência de 0,2 watts, né? Como a resistência não produz luz ou movimento, a potência é dissipada em forma de calor, que aquece o componente, no caso, o resistor. Por isso, é necessário verificar se a quantidade de calor produzida pelo resistor não é excessiva ao ponto de danificar. Aqui nós temos um exemplo de um resistor que excedeu, né, essa potência limite dele e veio a se danificar. Então isso é o cuidado que vocês têm que ter quando forem dimensionar um resistor, para ver qual é a potência que ele pode dissipar. Qual é a conclusão que a gente chega disso então? Quanto maior for a potência dissipada, maior será o aquecimento. Então, aqui eu trago alguns exemplos de potências de resistores. O mesmo resistor, vamos supor que esse resistor seja de 10 ohms. Aqui cada resistor tem uma resistência diferente, né? Mas vamos supor que eu tenho todos os resistores de 10 ohms, eles possuem potências diferentes. Então eu tenho resistores com potência de 1/8 de watt, que é a mesma coisa que 0,125 watts. Tem resistores de 1/4 de watt, que é igual a 0,25 watts. Tem resistores de meio watt, que é igual a 0,5 watts. Resistor de 1 watt, de 3 watts. Depois tem resistores aí de 5 watts, 10 watts, 20 watts. Tem diversos tipos de potência para todos os tipos de resistência. Por isso que não basta calcular somente a resistência. Eu tenho que saber qual é a potência que vai dissipar esse resistor para ele não vir a se danificar. Então, voltando lá para o nosso exemplo que a gente calculou anteriormente, onde a gente determinou a potência, agora, se eu for comprar esse resistor de 400 ohms, qual é a potência que eu vou pedir para este resistor de 400 ohms? Eu tenho esses aqui, né? Então, olha só, o de 1/8 de watt, ele é 1 dividido por 8 dá 0,125. Ou seja, essa potência aqui é de 0,2. Então, se eu botar um resistor de 400 ohms de 1/8 de watt, ele vai queimar. Vamos para o segundo, ó. 1/4 de watt é 0,25 watts. Olha só, esse aqui é maior do que o que dissipa o meu circuito, ó, o meu resistor. O meu resistor vai dissipar 0,2 watts.
e o resistor de 1/4 pode dissipar até 0,25. Então eu posso comprar tranquilamente aqui um resistor de 400 ohms com uma potência de 1/4 de watt. Então é disso que vocês têm que compreender quando vocês forem calcular para escolher um resistor. Não basta só ver o valor da resistência dele, mas você tem que ver qual é a potência que ele vai dissipar para vocês não queimarem esse resistor.